para que possamos ter uma manhã de aprendizado, para que tenhamos levantado neste dia chuvoso, frio, possa realmente servir para aquecer nossos corações. Essa frase que compõe o título da abordagem de hoje, quem serve prossegue, se encontra no livro Fonte Viva, que é de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E ali nós vamos encontrar um pequeno trecho de uma das epístolas de Paulo de Tarso, o apóstolo. E é uma citação que diz assim: portanto, tornai a erguer as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e seguir adiante. Portanto, tornai a erguer as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e seguir adiante. E nessa exortação, Paulo, então, faz uma mensagem muito clara que Emmanuel no livro desdobra com bastante propriedade. E a grande maioria de nós outros se dispõe a fazer alguma atividade pelo bem, se dispõe a seguir caminhando nos passos que acreditamos serem os melhores, os mais equilibrados, enquanto tudo nos é favorável. Enquanto temos a juventude, a saúde, enquanto temos o conforto econômico, afetivo, nós nos dispomos a cumprir com essa ou aquela atividade que consideramos sejam equilibradas, sejam benfazejas, adequadas ao nosso roteiro evolutivo. Mas na primeira dificuldade, na primeira dor, na primeira contrariedade, no primeiro não, na primeira porta fechada, nós então nos recolhemos e sentamos aguardando que alguém venha nos considerar o orgulho ferido, que alguém venha nos dar a devida consideração que nós pensamos merecer. E Emmanuel daí considera que todas as vezes que o agricultor deixa de seguir arando a terra, porque está com as mãos cansadas, se ele não arar a terra, não terá como fazer a semeadura. Não importa se ele está cansado ou não. Se o semeador deixa de seguir adiante com o seu trabalho, porque já tem os joelhos cansados, o fato natural é que sem continuar a semeadura, sem concluir o seu trabalho, ele não vai ter a colheita esperada. Se o caminheiro, presta muita atenção nas bolhas dos pés, no cansaço da jornada, e se recosta à sombra de uma árvore, ele nunca chegará ao seu destino. Então essa consideração de Paulo de Tarso também foi bem abordada pelo nosso paizinho, ali de Candé. Certa ocasião, uns trabalhadores aqui desta casa atravessavam um desafio muito grande, porque ele havia iniciado uma obra de grandes proporções num bairro carente, e como natural, de início, muitas pessoas, muitos voluntários, muitos cooperadores. Mas, à medida que as mãos foram se cansando, que os joelhos foram se dobrando, todos aqueles voluntários foram, cada qual alegando a sua dificuldade, a sua impossibilidade, e em certa ocasião ele se viu sozinho, com um trabalho enorme, muitas famílias necessitadas, muitas atribuições, e ele então cogitava de interromper o trabalho. E aí ele foi conversar com o paizinho. E o paizinho, depois de ouvir toda a consideração dele, todos os argumentos, todos os pertinentes, argumentos racionais, ele falou essa mesma citação de Paulo de outra forma, um pouco mais direta. O paizinho falou assim para ele: meu amigo, quem anda chega, quem senta fica. Isso serve para todos nós, porque
Se nós formos considerar o exemplo de Paulo, né, que disse isso, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e seguir adiante, a gente só gosta de lembrar que Paulo foi agraciado com o convite de Jesus. Que então, nessas condições, qualquer um de nós teria bastante motivação. A primeira consideração nossa é: quem de nós não recebe o convite de Jesus? Todos nós recebemos. Todos nós. Recebemos o convite de Jesus na forma de um amigo que se apresenta naquele momento difícil, na forma de uma leitura que vem nos retirar daquela rede de pensamentos desequilibrados e depressivos. Recebemos o convite de Jesus através de um filme inspirador, através de uma cena que nos comove. Cada dia nosso apresenta centenas de convites do Cristo para que nós sigamos adiante. Mas nós precisamos ter olhos de ver. Precisamos abrir a visão da alma para que a gente consiga enxergar, ouvir, perceber esses convites. Então não é válido considerarmos que Paulo fez tudo o que fez porque Jesus lhe convidou. Porque todos nós recebemos o nosso convite. O que acontece é que muitas vezes nós nem percebemos. Estamos tão atarantados com as coisas materiais que sequer lembramos do nosso objetivo aqui. E estamos aqui na Terra, já temos obrigações com as questões da matéria, mas 5 minutos de reflexão são suficientes para nos dizer que o nosso objetivo aqui não é material. Porque se assim o fora, nada aqui faria sentido. Porque podemos amealhar a quantidade que for de bens materiais. Sabemos que todos eles ficarão para os nossos herdeiros, para, se não temos herdeiros, para os governos de qualquer esfera, ficarão aí para os que vierem atrás de nós. Todos os títulos profissionais, sociais que aqui amealharmos também ficarão para trás. Não nos acompanharão na jornada pós-túmulo. Então essa percepção de passagem aqui é que deve servir para que nós tenhamos essa reflexão diária que Paulo de Tarso fez quando ainda se assinava Saulo, ainda não havia sido batizado dentro do cristianismo, mas assim que Saulo, portanto, reconheceu o convite de Jesus, a primeira coisa que ele fez: Senhor, que queres que eu faça? Então todos nós que aqui estamos podemos considerar que já concebemos esse convite do Cristo. E nós temos perguntado a nós mesmos: Senhor, o que queres que eu faça? Ou nós nos confortamos com as palavras quando estamos em sofrimento, nós nos regozijamos com o conforto espiritual quando frequentamos a nossa religião, mas tão logo saímos daquele desespero, daquela perturbação, nós sequer lembramos do que era o nosso compromisso. E é interessante notar também que Paulo de Tarso não teve nenhuma condição de privilégio. Porque muitas vezes o que é que nós alegamos para deixarmos de atender aos nossos compromissos morais e espirituais? Ah, mas eu não tenho recursos. Me falta, alguma condição financeira mais favorável para que eu pudesse fazer isso ou aquilo. Então vamos lembrar do exemplo de Paulo. Paulo, enquanto ainda sacerdote do templo de Jerusalém, possuía uma condição econômica invejável. Ele possuía seus proventos do próprio núcleo do farisaísmo, seu pai o enviava recursos constantes, então ele tinha uma posição de destaque do ponto de vista econômico. Mas assim que ele se converte ao cristianismo, ele então, conversando com Gamaliel, que fora seu mestre desde a tenra infância, e que também havia se convertido ao cristianismo,
estava recolhido no deserto de Palmira. Gamaliel lhe faz observar que não lhe seria lícito ficar recebendo proventos do pai se ele tinha forças e juventude para trabalhar. Então Paulo começa do zero. E ele retoma o velho tear, o ofício de tecelão, que o seu pai sabiamente lhe havia mandado aprender na juventude. E ele vai para o deserto e vai iniciar completamente do zero. Não tinha recursos nenhum. E assim foi durante todos os mais de 35 anos que Paulo desempenhou suas atividades, sempre esteve na condição financeira mais crítica. Apesar de ele passar recolhendo sempre, depois que ele havia fundado as igrejas, ele começou a recolher uma pequena fortuna para auxiliar no tratamento e na manutenção das obras caridosas de Jerusalém, onde Simão Pedro albergava centenas de sofredores. E Paulo percebeu que o atendimento àquela comunidade extensa havia colocado a igreja nascente quase numa dependência do judaísmo. Os judeus mais sensíveis aos sofredores contribuíam financeiramente. Mas Paulo percebeu que isso fazia com que havia uma certa restrição na liberdade da pregação do Evangelho. Então ele começou uma das suas grandes propostas da sua jornada cristã, que era recolher recursos para auxiliar a igreja de Jerusalém. Mas para ele mesmo, era sempre o mínimo indispensável à sobrevivência. E mesmo assim ele seguia, com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então a falta de recursos financeiros para essa ou aquela obra jamais deve se apresentar como um empecilho consistente para que nós deixemos de fazer aquilo que sabemos ser o correto. Outras vezes nós consideramos, mas ninguém reconhece o que eu faço. Eu fui lá nessa atividade, fui naquele local de benemerência, eu me vinculei a este ou aquele grupo, mas ninguém me dava atenção, ninguém me dava valor, meus comentários não eram aceitos, só queriam me dar tarefas simples. Vejamos o que se passou com Paulo, então. Primeiro, em termos de ter reconhecimento, em termos de considerar a anuência à nossa personalidade, Paulo é um exemplo extraordinário. Porque Paulo foi preso várias vezes, foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo teve que sair mais de uma vez inconsciente após as torturas que havia sofrido. Então, Paulo não falava para grandes multidões nos primeiros anos da sua jornada, porque ele estava sempre fundando novas igrejas. E aquelas pessoas que ele estava pregando, que ele estava divulgando o Evangelho, não tinham muitas vezes sequer o mínimo de acuidade intelectual para compreender o raciocínio mais elaborado. Então Paulo não ficava pregando para, no início, grandes assembleias. E ele saía quase sempre apedrejado, açoitado, incompreendido. Nunca se deixou abater. A única vez que ele se sentiu um pouco mais debilitado no seu ardor foi em Atenas, porque ele tinha uma expectativa tão grande de que os atenienses, pela vasta cultura intelectual, fossem acolher as lições do Cristo com grande entusiasmo. Mas ele não contava com orgulho, ele não contava com a soberba dos atenienses, que se consideravam a elite intelectual do mundo. E aí ele percebe que ele preferia 1000 vezes as pedradas, os açoites, as prisões de pessoas que estavam em choque com as ideias, do que aquela situação de soberba em que as pessoas sequer consideravam ouvir uma nova ideia. Mas em geral, Paulo não contava com as assembleias calorosas, com as pessoas que vinham aplaudi-lo. Então, por que nós vamos esperar esse pronto reconhecimento? Vamos esperar tapetes vermelhos à nossa volta?
Vamos aguardar que nossas ideias sejam todas aceitas por unanimidade. Isso é uma imaturidade espiritual. Se nós estivermos muito em concórdia com a massa ao nosso redor, vamos ficar atentos. Porque, em geral, como o nosso mundo ainda tem de provas e expiações, e a maioria das pessoas ainda permanece em muitos conflitos, se nós estamos tendo perfeita sintonia com todos ao nosso redor, vamos refletir se estamos realmente seguindo o caminho do Cristo, porque Ele já nos advertira que a porta da salvação é estreita, e por ela poucos passarão. Então, muitas vezes, nós temos que aceitar como sendo natural essa condição de incompreensão, de necessidade de renúncia, de aprendermos a ter humildade e assim por diante. Outras vezes nós nos negamos a servir ao próximo, a viver de forma mais cristã, porque consideramos as dificuldades da família. Não consigo fazer o evangelho no lar. Meu esposo, minha esposa, meus filhos não me acompanham. Parece que sempre chega algum imprevisto. Então, não faço porque acontece, cada hora é uma coisa. Vamos considerar que nós fazemos aquilo que nós queremos. Nós acordamos, vamos trabalhar, ou vamos cuidar da casa, vamos atender este ou aquele impositivo, porque priorizamos esta ou aquela atividade. Então eu garanto a vocês, se o evangelho no lar for uma prioridade, todos conseguirão fazer. E essa alegação de que a família não compreende, não aceita, ela não é válida. Paulo teve que conviver com... A sua mãe já havia desencarnado, ele tinha só o seu pai, e o seu pai não tinha condições de entender a sua conversão ao cristianismo. Então, depois de muito tempo, que Paulo resolve visitar o pai em Tarso, e aí o pai acreditava que ele estivesse adoentado, alucinado. E Paulo, naquela comoção de reencontrar o pai após vários anos, o pai já velho e alquebrado, e o pai lhe fala assim: meu filho, que bom que tornasses esta casa. Folgo em vê-lo lúcido após a longa enfermidade que soube você fora cometido. E Paulo percebe a dubiedade, percebe as segundas intenções naquelas palavras, e ele responde assim: meu pai, talvez o senhor esteja mal informado, porque eu nunca estive doente. Aí o pai já endurece a fisionomia e fala assim: não, filho, você esteve. Porque para você renegar toda a formação intelectual, religiosa que eu te dei, para você fazer a sua mãe cair nas desgraças e depois morrer de tanto desgosto, por saber que você havia abandonado a sua posição de destaque no templo de sua posição de sumo sacerdote no templo de Jerusalém, para saber que você havia se tornado eremita no deserto. Você só poderia estar doente, não é, meu filho? Para você considerar que um carpinteiro da Galileia, que morrer entre ladrões, seja o Messias que a nossa raça tem esperado tantos séculos, você acredita estar doente, não é? E Paulo, chorando, fala: não, meu pai, o Cristo é o Messias que veio nos tirar desta podridão em que a humanidade se encontra. Ele é o libertador das nossas vidas. Nós esperávamos, meu pai, um Salvador que viesse como um Deus das espadas, em batalhas sangrentas, retirar Israel da sua condição de opressão pelo Império Romano. Mas que Messias seria esse, também sujeito a perecer pela espada na curva mais adiante? A terra já está cheia desses vencedores de sangue. Mas o Cristo veio nos trazer a libertação verdadeira, a porta de entrada para a vida espiritual e morredora, que é o destino de todos nós. Mas o pai não tinha compreensão para o alcance dessas palavras. E aí então ele fala: então você escolha, meu filho, o Cristo ou eu. E aí Paulo relembra as palavras de Jesus, quando ele fala assim: mas eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu vim separar o pai do seu filho, o filho de sua mãe.
o irmão da sua irmã. Porque todos aqueles que compreendem a nossa condição de espíritos imortais, todos nós que temos pelo menos um vislumbre de que a nossa vida verdadeira é espiritual, então nós temos essa compreensão que nem todos ao nosso redor terão o alcance necessário de superar as condições temporárias da matéria. Jesus falou: eu vim trazer o fogo depurador e tenho pressa de que ele se acenda. Porque nesse processo de depuração, ainda que alguns não compreendam, é que nós e toda a terra alcançará a condição de mundo melhor que nós queremos. E aí Paulo responde ao Pai: meu Pai, todos nós precisamos do Cristo. E o Pai responde: a tua escolha está feita. Vai-te desta casa e daqui não voltes nunca mais. E Paulo entendeu que o Pai não podia ainda compreender o alcance da nossa realidade espiritual. E ele sai da casa do Pai. E ainda tem que dar mais um testemunho de humildade, porque depois de um tempo, porque Paulo vivia quase sempre esquálido, magérrimo. Paulo vivia das frutas, mel e raramente algum peixe que conseguia colher nas suas jornadas que fazia a pé. Paulo vivia muitas vezes adoentado. Então o pai, quando vê o filho sair no trôpego, dobrado, magro, com a barba crescida, o pai manda então com que um servo de sua casa lhe leve uma bolsa cheia de recursos materiais. E Paulo já está caminhando quando o servidor chega e fala: teu pai te manda esta oferta. Aí Paulo sente seu orgulho ferido. Porque se ele não era digno de permanecer na casa do Pai, então também pensava ele, não iria aceitar aquela oferenda. Mas ele percebe que ainda lhe faltava mais essa condição de testemunhar a humildade. Porque ele percebe que na lógica do Pai, pelo menos algum recurso material seria importante. Então ele sobe mais um degrau na sua evolução. Ele coloca: muito bem, então diz a meu pai que agradeço a oferta dele, porque sei que ele fez de bom coração. Então vejamos que Paulo teve que lidar com esse desafio da família, e nós alegamos que o nosso cônjuge, que o nosso filho, que o nosso pai, que a nossa mãe não nos acompanha no Evangelho no lar, e por isso que nós não fazemos. É uma grande imaturidade nossa. É certo que nós não podemos violentar o livre-arbítrio alheio, mas nós, cada qual tem autonomia sobre o seu livre-arbítrio. Então vamos marcar o horário, vamos marcar o momento adequado, e vamos nós cumprir com este nosso dever. Porque isso não é argumentação. Nós vamos esperar o leito de morte, que nos favorece tantas reflexões, para que nós comecemos a pensar: por que é que eu não fiz isso? Por que é que eu não fiz aquilo? Vamos aproveitar enquanto ainda temos tempo, enquanto ainda temos condições de saúde, de nos deslocarmos. Vamos considerar o que é que nós estamos fazendo aqui. Quais são nossos deveres verdadeiros. E para que isso possa ser levado a efeito, eu considero uma outra passagem importantíssima da vida de Paulo. Assim que Paulo se converte ao cristianismo, assim que Ananias vai procurá-lo na pensão da rua direita, onde Paulo estava ainda cego, porque a visão do Cristo, as portas de Damasco, havia cegado temporariamente. Então ele vai guiá-lo pelo seu servidor Oséias, fica hospedado ali, numa pensão simples, até que Ananias, que era um grande discípulo do Cristo, tivera também informação de modo intuitivo que ele precisaria chegar lá para restituir a visão a Paulo. E aí Paulo se converte, e ele começa a sua jornada, mas aí ele escuta a voz de Ananias que diz: para que o semeador inicie a sua jornada, primeiro ele precisa amealhar as sementes.
Então você precisa primeiro considerar os valores dentro de si mesmo. Não é simplesmente sair querendo fazer a distribuição de algo que você ainda não conquistou. E aí então vem a sugestão para que Paulo se retirasse para o deserto. E aí ele se lembra de Gamaliel, que já estava no deserto. E Paulo permanece então por mais de 3 anos, junto a um casal cristão, Áquila e Prisca. Permanece então trabalhando no serviço rude do teatro, meditando e estudando. Então qual a importância disso para os nossos dias hoje? É claro que nenhum de nós precisa se deslocar para o deserto. Nenhum de nós precisa se isolar mais de 3 anos, amadurecendo as suas reflexões sobre a vida. Mas pelo menos alguns minutos do dia é mais do que necessário, é indispensável. Nós hoje vivemos uma perturbação coletiva, que é esse atropelo de informações, de situações, de compromissos. Eu tenho a convicção de que isso é uma obsessão coletiva. Porque todas as vezes que nós estamos mergulhados nessa correria para coisa nenhuma, nós perdemos a ocasião de analisar o que temos feito, de planejar o que queremos fazer, de repensar nossos erros, de analisar nossos acertos. Então esse período de Paulo no deserto nos mostra a importância da reflexão, da quietude, de nos asserenarmos diante dos fatos da vida. Então isso nós precisamos, é uma questão de inteligência de vida. Todos os dias, vamos nos aquietar. Vamos ponderar como foi o nosso dia. O que é que está bom? O que é que está ruim? O que é que eu preciso incrementar? O que é que eu tenho feito que não me favorece? Quais são meus vícios, meus erros? Se nós não cuidarmos da nossa evolução, quem irá fazer isso por nós? Ninguém. Precisamos responder, ou pelo menos fazer, as perguntas magnas de qualquer pessoa lúcida. Quem sou eu? O que é que eu faço aqui? Por que eu tenho esse estilo de vida? Por que será que renasci nessa família? O que eu posso fazer por mim mesmo, dentro da proposta evolutiva? Ninguém fará isso por nós. O gerente do banco não virá fazer isso por nós. O nosso patrão, o nosso chefe, o nosso subalterno não virá nos alertar de que estamos todos aqui de passagem. E infelizmente a maioria de nós começa a se dar conta disso quando é tarde. Quando o anjo da morte já se aproxima, quando a gente percebe que a existência já está a findar-se. Isso não é inteligente. Nós já temos lucidez suficiente para ponderar essas grandes perguntas. A única coisa que pode nos dar equilíbrio, discernimento, forças perante a nossa realidade aqui, é a concepção da nossa essência espiritual. Se nós, a cada dia, lembrarmos dessa verdade incontestável, que somos espíritos imortais, envergando temporariamente uma roupagem carnal, se nós nos recordarmos disso todos os dias, nossa vida será diferente. E foi assim com Paulo. Porque Paulo, quando tem a sua visão do Cristo, então ele vê que o Messias havia voltado. E hoje nós temos essa compreensão, não só por Jesus, mas por uma infinidade de espíritos que após a morte do corpo físico retornam e vêm nos ditar obras maravilhosas por Chico Xavier, por Divaldo Franco. Nós podemos conviver, conversar, aprender com pessoas como nós, que já estão desvestidas da matéria. Nas reuniões mediúnicas que toda casa espírita se propõe a fazer, quando há o esclarecimento de muitos que, como nós, não se ocuparam de pensar sobre a realidade da vida. E como é triste, como nos comove até as lágrimas, quando eles dizem assim:
perdi tanto tempo com bobagem. Meu Deus, eu desperdicei minha existência inteira. Quantos que passam a vida atrás unicamente das questões materiais, que tem a sua importância, claro, mas é uma importância relativa. Quantos que passam a vida cultivando ódio, rancor, orgulho, soberba, para nada. Tudo ficará para trás. Essa compreensão nós vamos ver nas palavras de Paulo de Tarso, porque nos momentos mais críticos, ele percebe então, pelos seus méritos, ele recebe a visita de Estevão, que fora o primeiro cristão a morrer pela perseguição que Paulo havia constituído. Quis Jesus que o primeiro algoz estivesse ligado à sua primeira vítima. Então, o anjo da guarda, o nome tutelar, em toda a trajetória de Paulo, foi Estevão, para que ficasse aí, de modo indelével, o registro de que somente pelo amor é que nós iremos superar todas as nossas dificuldades. Então, Paulo reporta também que havia uma nuvem ao redor dele, se reportando aos espíritos que ele percebia. Essa constatação de que nós somos espíritos imortais, é isso que dava tanta força, tanto otimismo a Paulo. Mas nós temos esse recurso, como nesse grupo que vai começar dia 8 de julho, como nas boas obras, nos filmes, nas conversações com qualquer pessoa que tem um pouco mais de informação da doutrina espírita. Então nós já temos muitas possibilidades de compreender melhor o que é a nossa realidade. E por que é que nós permanecemos tão embotados? Por que é que a gente se sensibiliza quando escuta essas informações, mas saindo da casa espírita, acabando o filme, fechando o livro, a gente volta imediatamente para o nosso estágio particular, apático, acomodado, de pessoas que só se ocupam com as questões mais temporais? É porque nós ainda somos crianças espirituais. Ainda somos incipientes em manter essa sintonia constante com o padrão espiritual superior. E como é que nós podemos mudar isso? É possível, claro. É fácil? É fácil. Não exige grande inteligência, não exige nenhum esforço além do que seria razoável. É simplesmente uma mudança de hábito. Simplesmente nós queremos, porque nós priorizamos aquilo que nós queremos. É um processo racional. Eu ouço, eu leio, eu assisto. Aquilo faz sentido, coloco minha vontade naquela proposta. E aí eu vou começar então uma sequência de eventos para modificar meus hábitos. Tudo nessa vida é hábito, tudo. Então basta que nós queiramos verdadeiramente a aquisição dos bons hábitos. Do bom hábito de orarmos assim que despertarmos. Porque poderíamos despertar na pátria espiritual. Nisso, às vezes até uma ou outra enfermidade é útil, né? Como diz um amigo meu, se depois dos 40 você acordar sem sentir nenhuma dor, é porque você já morreu. Então, uma ou outra dor, né? Eu acho que vou começar a jogar isso para os 50, né? Que os 50 eu não cheguei ainda. Parece que fica mais longe um pouco. Mas se nós despertamos, se estamos aqui hoje, isso é motivo de muita gratidão. Porque muitas pessoas da nossa idade nessa encarnação, ou até mais jovens, já retornaram à pátria espiritual. Muitos sem a possibilidade de ouvir o esclarecimento da nossa realidade, de pedir perdão àquela pessoa que magoou, de fazer aquele ato generoso que sentiu vontade certa vez. Então, despertarmos nessa oportunidade abençoada, que é o corpo físico, é uma dádiva. Então, a cada despertar, vamos orar em gratidão. Se podemos nos deslocar, se vamos fazer nossas atividades, trabalhar,
Sejamos gratos por isso. É uma dádiva. Muitas pessoas não se deslocam, não se levantam. E nós temos essa prerrogativa. E a gente reclama da unha encravada. E isso é pior do que uma criança de 1 ano, 2 fazendo birra. Porque a criança ainda não tem compreensão clara da vida, mas nós temos. Então vamos realizar nossas atividades da melhor maneira possível. Enquanto nós estamos reclamando dessa ou daquela situação, quantos dariam tudo para ter metade do que nós temos? Quantos? Nós reclamamos que o nosso cônjuge não fez esse ou aquele prato que nós queríamos, ou que o jardim não está como a gente gostaria. Quantas pessoas gostariam de ter uma companhia, nem que fosse para ficar brigando? Então nós precisamos aprender a ter gratidão pelas coisas que a gente tem. E como é que a gente faz para aprender a ter essa gratidão? Como é que a gente faz para vencer essa inércia? Precisamos vencer o nosso egoísmo. Temos que sair do nosso mundo limitado. Precisamos dar passos para atender aqueles que estão mais necessitados do que nós. Foi isso que Paulo fez também. Ele ia, socorria, atendia, tendo condições ou não tendo. Ele fazia imposição das mãos, ele conversava. Há um fato curioso, que quando Paulo saiu, na sua primeira viagem, foi junto de Barnabé. E Paulo ainda ia muito assim receoso, porque ele via que os cristãos, ele havia iniciado em Jerusalém uma perseguição de proporções gigantescas. Depois Paulo foi encontrando várias pessoas cujas famílias haviam sido separadas pela perseguição que ele havia encerrado. Pessoas que haviam sido mutiladas por ordem dos seus guardas. Então ele vai caminhando, vai encontrando, então ele se sente um pouco retraído. Ele sai com Barnabé. Os cristãos também tinham um pouco de desconfiança. Sempre ficavam assim pensando se aquela conversão havia sido realmente sincera. E aí Paulo, então, certa ocasião, Barnabé vê se Paulo poderia fazer a pregação, porque a oratória de Paulo, enquanto sacerdote, era extremamente comentada, considerada, que ele era um orador brilhante. No início, Barnabé se surpreende porque Paulo era incapaz de conjugar 2, 3 palavras com sentido. E aí Paulo fica com seu tear, consertando as sandálias de couro e atendendo os sofredores. Então, em qualquer situação, Paulo procurava isso. Sair do seu contexto de se pôr como limitado e atender aos que estavam mais necessitados do que ele. Então é isso que nós precisamos, orar mais, criar bons hábitos. Vamos praticar o bem que estiver ao nosso alcance. Se nós gostamos da infância, vamos trabalhar com a infância. Se nós gostamos de ler, vamos ler bons livros e fazer comentários nos muitos sites de divulgação da doutrina. Se nós gostamos de conversar, vamos falar com nossos idosos. Se gostamos de trabalhos manuais, tenha o lar, tenha o trabalho da gestante. E não precisa ser aqui. Pode ser no CVV, pode ser nos Vicentinos, esteja onde for. Mas enquanto nós permanecermos no cárcere dos nossos desejos não atendidos, das nossas reclamações, nós nunca alcançaremos o patamar de felicidade para o qual fomos criados. E temos que ter muita gratidão por tudo, sempre. Nós não temos ideia de quanto a espiritualidade superior investe em nós para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, eu falei bastante de gratidão hoje, vou terminar com alguns versos da Amélia Rodrigues, que falam sobre a gratidão. Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos.
Muito obrigado, Senhor, pelos meus olhos que veem o céu, a terra e o mar, que contemplam tanta beleza, que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. E vejo a ave ligeira que voa faceira no céu de mil, e as flores multicores que perfumam teus campos com tonalidades mil. Diante da minha visão, eu quero rogar aos que vivem na escuridão, aos que tropeçam na multidão, aos que estendem a mão sem rumo, tropeçando na solidão. Oro por eles e te imploro consideração, mas eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus. Agradeço, Senhor, porque eu posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Agradeço pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, a música do povo que desce do morro na praça cantar, e a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece jamais. O tamborilar da chuva no telheiro e as lágrimas doridas do mundo inteiro. Pela minha bênção de ouvir, eu quero pelos surdos pedir, mas eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, pela voz que ensina, que ilumina, pela voz que fala de amor, e que o teu nome, Senhor, profere com tanto amor. Agradeço pelas vozes que acalentam sem receio o corpo de um filho alheio. E diante da minha melodia eu quero rogar aos que vivem na afasia, aos que não cantam de noite, aos que não falam de dia. Oro por eles, mas eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também irão cantar. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, que são as minhas alavancas do progresso e da redenção. Agradeço pelas mãos que assinam a deuses, que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que aram a terra, que semeiam, pelas mãos que curam feridas, que afagam cicatrizes, pelas mãos de melodias, de cirurgias, de psicografias, mãos da caridade e da solidariedade. Muito obrigado, Senhor, por essas mãos que brilham nesses traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres, sem reclamar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo amputados, aleijados, infelizes, deformados, estropiados, e eu posso bailar. Mas mesmo assim, Senhor, mesmo que o meu corpo tenha algum defeito, para a minha evolução espiritual, eu sei que ele é perfeito. Muito obrigado, Senhor, enfim, pelo meu lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou uma tapera, se é um apartamento, um bangalô, um tugúrio de dor, seja lá o que for. O que importa é que seja um lar e que dentro dele exista a figura do amor de pai ou de mãe, de filho, de amigo, de um tio, de um avô, de alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Por isso, Senhor, muito obrigado pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem um lar tiver, ou um teto amigo para me abrigar, se eu não possuir nada, senão as estradas, as estrelas do céu, como leito de repouso e suave lençol, e ao meu lado não possuir alguém que me estenda a mão, e fique sofrendo e chorando sozinho ao léu, nem assim reclamarei, jamais blasfemarei. Ao contrário, eu direi, cantarei ainda, muito obrigado, Senhor, porque eu te amo e sei que me amas. Obrigado porque me deste a vida, porque eu nasci, porque eu creio em ti, pelo que me dás, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.